Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esse momento tão gostoso que o Senhor nos concede de mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Então, curve a sua cabeça aí, vamos juntos orar, pedir ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade, por mais uma semana que se passou, onde o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. E agora o Senhor nos concede também esse tempo tão especial, que vamos juntos meditar na Tua Palavra. Fala com cada um que está me vendo, me ouvindo, que Teu Espírito Santo fale poderosamente em cada coração, e eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O que eu quero meditar com você hoje é um tema interessante, aquilo que o próprio Jesus falou e a gente mesmo vive nos dias de hoje. Nem tudo o que parece é, né? Às vezes uma coisa parece que é, mas de fato não é. Nem tudo que parece é. E Jesus vai falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos profetas, as pessoas que estão aí vestidas em pele de cordeiro, mas são lobos, aquelas pessoas que não têm compromisso com a verdade, que torcem a verdade, que ensinam heresias. Isso nós estamos cansados de ver. E não é de hoje, né? Existiam no passado os falsos profetas. Jeremias falou, Deus falou através do profeta Jeremias, que existiam falsos profetas naquela época também. Falavam aquilo que Deus não havia mandado falar. O próprio Jesus falou, cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas. O apóstolo Pedro, que nós vamos ler também, fala dos falsos mestres. Então, é o contexto de hoje. Foi escrito no passado, antes de Jesus, foi escrito na época que Jesus estava, depois de Jesus, com o apóstolo Pedro, e nos nossos dias nós estamos convivendo com estas situações. Então é para a gente ficar alerta, né? É para a gente observar. E aquilo que está na palavra é aquilo que nós temos que crer e pregar. Então é isto que o Senhor nos chama a atenção esta noite. Nem tudo o que parece é. Preste atenção naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo, quem está ensinando, como está ensinando, se está de acordo com a palavra do Senhor. Então eu queria que você meditasse comigo, abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 23. É Jesus falando, Mateus 7, 15 a 23. Ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, também a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O próprio Jesus aqui está recomendando que pelo fruto nós vamos conhecer, né? As pessoas que estão falando, que estão se dizendo, né, pregadoras em nome de Deus, falando isso, fazendo aquilo, mas a Bíblia deixa claro, cuidado, aquilo que aparentemente é, mas não é. Aparentemente parece ser verdade, mas não é verdade. E você que está me ouvindo pode ter, sim, o cuidado de olhar, de observar, de analisar, de confrontar com a Bíblia e fazer a sua própria avaliação se aquilo que você está ouvindo provém do Senhor ou não. E aqui nós vimos esse trecho aqui, Jesus recomendando cuidado com os falsos profetas. E ele fala aqui, olha, muitos virão em meu nome, dizendo, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz milagres, fiz maravilhas, expulsei demônios. Você está vendo o nível de até pessoas que estão aí achando que, né, estão abafando, falando, fazendo, mas longe de cumprir a verdadeira palavra. E o Senhor falou claro aqui, né, eles não vão entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: o Senhor conhece o coração, conhece a intenção, conhece a obra de cada um, conhece a sinceridade, a fidelidade de cada um de nós. Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, nos nossos dias, nós estamos convivendo com situações semelhantes. Hoje, a igreja vive um momento muito delicado, né? Muitos ensinos errados, doutrinas erradas, profecias que não têm nada a ver com a palavra de Deus, profetadas, que é o que o povo quer ouvir. Muitas vezes o povo não quer ouvir a palavra, porque a palavra, ela confronta. A palavra, ela coloca a gente na parede. A palavra, ela nos adverte, mas também nos repreende, nos exorta. A palavra traz incômodo. E é isso que o Senhor tem que fazer com a gente. Se a gente estiver em caminhos errados, se estivermos andando por caminhos errados, a palavra tem que confrontar, para a gente parar, voltar atrás e tomar um novo rumo. É isso que o Senhor espera de nós, consertar enquanto há tempo. Então, hoje em dia, as pessoas não querem ouvir verdades. Elas querem ouvir aquele evangelho de comodismo, aquele evangelho somente de boas obras, somente de coisas boas, somente de grandes resultados, teoria da prosperidade, somente coisas que beneficiam as pessoas. Então, cuidado com esse tipo de pregação. Então, a palavra, muitas vezes, ela não soa aos nossos ouvidos agradável, porque ela tem que confrontar, sim. Então, cuidado com esses amuletos, essas coisas, teologias da prosperidade, perdendo a essência da palavra de Deus. Então, é muito interessante. Eu peguei aqui um comentário, até uma historinha, que um turista perguntou para um menino criado na fazenda: este cavalo é veloz? O menino respondeu: veloz ele não é, mas é resistente, forte e aguenta qualquer prova. E essa ilustração me fez pensar numa coisa, né? Muitos hoje querem resultados imediatos, velozes, rapidinho. Faz uma oração e meu problema tem que estar resolvido. Ele não quer ter persistência, ele não quer se dedicar ao estudo, ele não quer ser alimentado pela palavra, consertar o que precisa ser consertado. Ele quer as coisas de uma forma imediata. Ele não quer crescer com os problemas, não quer passar por provas, porque as provas, Deus permite provas na nossa vida para nos moldar, para nos fortalecer, para fazer com que a gente fique mais resistente, como aquele cavalo. Ele não era veloz, mas ele era forte, ele era resistente, estava pronto a qualquer prova. É um cavalo pronto para a batalha. Porém, as pessoas hoje querem somente a rapidez nas coisas. Tudo tem que ser para ontem, inclusive com Deus. Deus não pode demorar para responder. Deus não tem tempo, eu não tenho tempo de esperar Deus responder no tempo dele. Eu quero o meu tempo. É o que o mundo hoje vive, essa engrenagem, esse dinamismo tão agitado. As pessoas começam a achar que Deus está no nosso tempo, que Deus opera no tempo do homem. Não, Deus não opera no tempo do homem. Deus opera no tempo dele, que é o melhor tempo. Ele não chega atrasado e também não chega adiantado, ele chega na hora certa. Nós, com a nossa impaciência, com a nossa precipitação, queremos as coisas para ontem. Mas cuidado. Então, como aquele exemplo do menino, o cavalo não é veloz, não, mas ele devagarzinho, ele vai, ele está pronto a toda prova, ele é resistente e ele é forte, ele consegue superar os problemas, as lutas, o dia a dia, o enfado do dia. É isso que o Senhor espera de nós, que através dos problemas, das lutas diárias, a gente possa se fortalecer mais, ficar mais resistente na nossa fé, que a nossa fé fique inabalável. Por que que as provas vêm? É para que a gente busque mais, para que a gente clame mais, para que a gente ore mais, para que a gente leia mais a palavra, para que a gente passe a ter compromisso com Deus. Então, glória a Deus pelas provas, que desta forma a gente vai se tornar mais resistente. É o que o Senhor espera. Então, muitos hoje só querem esses resultados imediatos, como eu falei, mas vamos pensar o que é que Deus espera de cada um de nós. E essas pessoas que pensam assim, elas não se envolvem com as coisas de Deus, elas não têm tempo para se envolver com as coisas de Deus, elas não querem perder tempo
entre aspas, na cabeça delas é perder tempo, se dedicar, buscar ao Senhor, ler a palavra, frequentar uma igreja, frequentar os cultos, se fortalecer, estar em comunhão com os irmãos, que é o que a palavra nos ensina, que a gente deve estar em comunhão com os irmãos, prestando um culto de louvor, de adoração a Deus. Mas essas pessoas imediatistas, elas querem tudo para onde? Veloz, uma forma veloz, rapidinho. Então não querem, não querem ouvir a palavra, serem tratadas, serem fortalecidas pela palavra. Elas querem profecias que vão revelar as suas necessidades. Então, uma profecia aí que vem ao encontro com a minha necessidade da solução. É dessa forma que as pessoas hoje estão pensando. Eu fiquei muito preocupado, outro dia, um dia desses daí, eu ouvi um pastor fazendo um povo repetir uma oração. Por isso que eu comecei a pregação falando, cuidado com os falsos profetas. O pastor fez o povo repetir esta oração. Olha como ele falava. O povo repetia: se o Senhor me der as bênçãos da prosperidade, casa, bênçãos financeiras, os meus sonhos realizados, eu serei fiel em te servir e trabalhar na tua obra. Você prestou atenção no que ele pediu para o povo repetir? Se o Senhor me der, condicionalmente, estou dando uma condição para Deus, se o Senhor me der as bênçãos da prosperidade, a minha casa, as bênçãos financeiras, os meus sonhos todos realizados, aí então eu serei fiel em te servir e trabalhar na tua obra. O que o Senhor já fez por você, meu irmão? Deus Pai já mandou o seu Filho amado, Cristo Jesus, esvaziando a sua glória para morrer por você, garantindo a vida eterna. Para nós é tudo, já basta o que ele fez. Não precisa fazer mais nada. Miserável homem que somos. Mas olha a cabeça de muitos pastores. Parecem que mas não são. Estão enganando o povo, estão falando aquilo que o povo quer ouvir. Olha, se Deus não te fizer, você não precisa servir a Deus. Mas se ele te fizer, aí sim você vai fazer algo para Deus. Quando que Deus já fez tudo para nós, já morreu por nós. Tem lá um versículo que eu gosto e cito muito, que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente pedir perdão, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Através da sua morte, da sua ressurreição, garantiu para nós a vida eterna. Quer mais do que isso? Uma vida eterna, não tem fim. Não é essa vida passageira aqui, de 100 anos, 100, 110 anos, no máximo que alguns conseguem viver, com muito custo, com muita dor no seu corpo físico, mas ele garantiu a vida eterna. Para mim, é muito mais do que eu merecia. Aliás, nós não merecíamos nada, mas pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é um dom de nós, é um dom de Deus. Isso não é mérito nosso, é um dom de Deus. Então, olha que oração errada é essa, condicionando a Deus, falando, se Deus não te fizer, não faça nada para ele. Quando nós somos devedores por tudo aquilo que ele já fez. Então comece a ter palavras de louvor, de agradecimento, de adoração a Deus, independente de qualquer coisa que você tenha ou não recebido. Aliás, você já recebeu a vida eterna se você tem Jesus no seu coração. Mas louve ao Senhor. Agora, pessoas começam a passar mensagens dessa forma e o povo fica iludido, o povo fica atraído por coisas assim. Então, cuidado. Nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação humana, da interpretação pessoal. Não é o homem que vai interpretar, que vai falar aquilo que Deus está mandando falar, ele que está interpretando. Não, não. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu lá na sua segunda carta, na sua primeira carta e na segunda também, na segunda carta mesmo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele fala assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quando Deus manda dar o recado, ele manda dar o recado. Às vezes o recado é duro, às vezes o recado é repreensão, é correção, é exortação. E o povo precisa ouvir o recado de Deus, não a interpretação daquilo que o povo quer ouvir. Fala coisas agradáveis, fala somente aquilo que é bom e agradável aos ouvidos. Não, Deus manda dar o recado que nós, a igreja, que nós, servos do Senhor, que nós, filhos de Deus, precisamos ouvir para o nosso bem.
Então, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E agora, no capítulo 2 de 2 Pedro 2, ele vai falar aqui os falsos mestres e a sua destruição. Infelizmente, essas pessoas que enganam o povo, pensam que podem enganar o povo, pensam que não vai haver consequência. Há uma grande responsabilidade quando a gente ensina, quando a gente prega, a nossa responsabilidade é passar a verdade. Ai de nós, se não falarmos dirigidos pelo Espírito Santo, ou se falarmos aquilo que a gente quer falar para te agradar. Não, Deus ele quer que você seja um servo fiel e fale aquilo que ele determina que seja dito. Então, aqui Jesus falou dos falsos profetas, e aqui o apóstolo Pedro vai falar dos falsos mestres, que ensinam doutrinas, heresias também erradas e que levam multidões ao engano. Cuidado, há consequências, porque Deus ele zela pela sua palavra. E o apóstolo Pedro aqui vai falar aos falsos mestres, vai falar sobre os falsos mestres e a consequência, a destruição deles, porque a promessa, Deus ele não tem um inocente preocupado, não, ele é o justo juiz, ele vai julgar todas as coisas. Então, preste atenção, 2 Pedro 2, de 1 a 10. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Falsos profetas já surgiram, vai surgir. Pedro falando há quase 2000 anos atrás, um pouquinho mais de 2000 anos atrás, e hoje nós estamos vendo isso nos nossos dias. Houve antes de Jesus, houve na época de Jesus, um pouco depois de Jesus, durante toda a Idade Média, né? Durante toda a história da igreja cristã, claro, falsos mestres, falsas heresias. Então surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha que coisa terrível. E a gente está vendo hoje isso. Muitos aqui seguirão os caminhos vergonhosos desses falsos mestres, falsos profetas. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. A verdade está sendo torcida, a verdade não está sendo pregada como ela é pura, como está na palavra de Deus, ela está sendo maquiada. Cuidado. Versículo 3 do capítulo 2 de 2 Pedro. Em sua cobiça, essas pessoas, tais mestres, os explorarão com histórias que inventaram. Doutrinas, histórias, fábulas. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Deus vai julgá-los. Não pensa você que não haverá consequências naquilo que nós estamos falando, fora daquilo que a palavra ensina. Versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Está lá os anjos decaídos. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ele julgou os erros do passado. Aqui está falando dos antediluvianos, que todos pecaram, se tornaram corruptos, ímpios perante o Senhor, e Deus deu lá a oportunidade para que aquele povo se arrependesse. Por mais de 100 anos, Noé fazendo aquele transatlântico no seco. Será que ninguém era curioso para perguntar o que era aquilo? E Noé falava, pregava, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai exterminar toda a face da terra. Caçoaram de Noé, debocharam de Noé, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então Deus julgou, mas ele avisa, ele recomenda, ele exorta, ele quer que a gente corrija, ele quer que a gente ouça, ele quer te dar oportunidades de acertar as coisas na nossa vida, na sua e na minha vida também. Então, ele também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, que estavam uma impiedade tremenda. Ali, quando Deus aparece a Abraão com os anjos, ele fala, olha,
Abraão intercede, não tem 50 justos, não tinha 50, tem 40, 45, 40, 30, 20, não tinha 10 justos em 2 cidades. E Deus livraria se tivesse 10 justos em 2 cidades, meu irmão. Olha como Deus ele é justo, não está sendo injusto. Ele deu oportunidade. E lá naquela cidade estava o Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, ele livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Ló era justo, era justificado, sabia, teve lá, né, o conhecimento da verdade, esteve muito tempo com Abraão, ele era sobrinho de Abraão, e agora a gente vai ver ele lá convivendo no meio desta impiedade. Ele não se conformava, mas também não saía de lá. É importante saber que Deus só mandou o juízo quando o anjo foi lá e tirou ele com as suas filhas e a sua esposa, e infelizmente a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque desobedeceu a uma ordem que havia sido dada. Mas Ló estava lá incomodado. Quantas vezes nós estamos incomodados de ver a pecaminosidade, a depravação, a imoralidade, valores totalmente invertidos? A gente fica triste, mas nós convivemos com isso aqui. Nós convivemos com situações assim, não podemos nos conformar, temos que orar, clamar ao Senhor, pedir discernimento, sabedoria, para interpretar aquilo que estamos ouvindo, para não sermos enganados com falsas heresias, como Pedro está recomendando aqui, falsos mestres. E que Deus julga todos, Ele é o justo juiz. Versículo 9, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Deus sabe teu coração, sabe a intenção do teu coração, sabe também o meu coração, que a gente vive neste mundo, mas nós não somos daqui, e que a gente clama por graça, misericórdia e compaixão, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, da nossa nação, que liberte esta nação de todo erro e todo engano, toda mentira, toda corrupção. É o nosso dever de orarmos por esta nação. Vivemos num mundo ímpio, num mundo perverso. Nós não podemos nos acomodar com isso e aceitar as coisas. Nós somos orientados pela palavra para tomarmos uma postura. Como Ló não tomou a postura de sair, Deus precisou mandar o anjo lá, pegá-lo pela mão e retirar para que o juízo fosse feito. Então, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, Deus vai julgar, sim, livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. E aí, no versículo 14, ainda de 2 Pedro 2, ele continua: tendo os olhos cheios essas pessoas, esses falsos mestres, falsos profetas, que parecem, mas não é, mas o coração, Deus sonda o coração, está escancarado aos olhos do Senhor. Tendo essas pessoas os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, têm o coração exercitado na ganância. Então, olha, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Olha, é o desejo deles, ganância. Está por trás de tudo isso, a ganância. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Estes homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pessoas que enganam, pessoas que estão pensando na cobiça, em levar vantagem, em comercializar o evangelho, em lotar igrejas com falsas doutrinas. Olha, preste atenção, estou falando que igrejas lotadas não são bênçãos, longe de mim. Glória a Deus que nós temos muitos pastores abençoados, tem igrejas lotadas, eu glorifico a Deus de ver o povo que está sendo alimentado, eu fico feliz, mas aquele que está sendo iludido, eu oro para que Deus tire aquele povo e coloque numa igreja séria, uma igreja que pregue a palavra e corrija aqueles que estão ensinando coisas erradas enquanto há tempo.
porque nós não devemos desejar e não podemos desejar o mal de ninguém. Pelo contrário, que Deus abra os seus olhos e abra os seus ouvidos para ouvir os recados, porque aqui está o que vai acontecer, as consequências de persistir no erro. E o Senhor não quer isso de nenhum de nós, Ele dá oportunidades para a gente consertar. Então esses homens são fontes de água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. O que te domina? Talvez um vício, você é escravo do vício. Talvez um pecado da mentira, você é escravo desse pecado da mentira. Do adultério, você é escravo desse pecado do adultério. O que te domina, meu irmão? A palavra de Deus nos ensina, nos liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Mas às vezes nós não somos libertos, tem algo que está nos prendendo, que nos domina, que domina o nosso pensamento, que domina as nossas atitudes, as nossas emoções e até os nossos sentimentos. O que domina o homem? Então ele fala aqui, essas pessoas, esses falsos mestres, prometem liberdade e eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Essas pessoas, muitas destas pessoas aqui mencionadas pelo apóstolo Pedro, e o que nós estamos vendo nos dias de hoje, conhecem a verdade, mas torcem por conveniência a verdade, por ganância, por comercializarem o evangelho. Então elas conhecem a verdade, mas é mais fácil falar o que o povo quer ouvir do que a verdade pura como ela está na palavra. Então era melhor, como ele fala aqui, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Um dia eles tiveram encontro com o Senhor, um dia eles tiveram, de fato, a mudança de vida, mas as circunstâncias que lhes são favoráveis, que eles almejam para a cobiça própria, para a ganância, fazem com que eles torcem a verdade e que eles não ensinam a palavra pura e simples como ela é. Então, era melhor que eles não tivessem conhecido a verdade do que conhecendo e agora torcendo a verdade e depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E aí ele termina assim, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. É comparado com o cão que volta ao vômito e a porca lavada voltando-se para a lama. É a mesma forma, pessoas que conheceram o Evangelho, que tiveram, sim, a convicção que o Senhor é o Senhor e Salvador, que Ele tem prazer de salvar a todos que se acham perdidos. Ele veio para salvar o que se havia perdido, mas que por conveniência vão invertendo, vão torcendo, vão mudando, vão transformando a verdade em mentira, em heresias, haverá consequências. Então esses falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, falsos profetas terão consequências se não se consertarem. E aqui nós temos essas experiências que vemos e lemos na palavra do Senhor para exortação nossa. E aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, lá no capítulo 14, versículo 3, fala assim, mas o que profetiza fala aos homens, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Toda profecia mandada por Deus, não por homens, porque nenhuma profecia é de sabedoria humana, provém do homem, mas nada, nenhuma escritura provém de interpretação pessoal, como nós lemos,
mas toda a profecia dada por Deus, não a profetada que a gente ouve por aí, é para edificação do homem ou da igreja, para a exortação do homem, da pessoa que está sendo endereçada, ou a igreja, e a consolação. Então também é para nos confortar. Esta é a essência da palavra do Senhor. E aí, terminando lá, Jesus falando em Mateus 24, de 11 a 14, dando as últimas instruções. E ele fala, olha, haverá sim falsos mestres, falsos profetas, e ele termina assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é o que nós estamos vendo, o amor de muitos se esfriará. Muitos, o que adianta? Está tudo perdido, não tem solução, não há salvação, não há resultado, não há como mudar essa situação. Podemos mudar qualquer situação com a oração, com o clamor, com a súplica. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Então há como mudar. E o próprio Jesus está revelando os nossos dias de hoje. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. É o que nós estamos vendo hoje, o engano correndo solto. E por se multiplicar a iniquidade, é o que nós estamos vendo, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Esse cavalo aqui, ele não é veloz, mas ele é forte, ele é resistente, ele é pau para toda obra. Esse que tem que ser o nosso caráter, meu irmão. Tem que ser persistente, tem que buscar, tem que clamar, tem que persistir, buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor. O Senhor quer nos moldar a cada dia. Provações estão aí para nos moldar, para nos lapidar, para nos fortalecer, para que tenhamos mais o anseio de buscar ao Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Está sendo pregado. A palavra está sendo pregada. Você está ouvindo a palavra verdadeira, que é a palavra que nós lemos. Não há nada que acrescentar ou tirar. É a palavra. Lemos somente a palavra. Não explicamos mais nada além daquilo que está escrito. Então vamos estar atentos naquilo que a gente ouve, naquilo que estão falando, nesses movimentos, né? Movimento aqui, movimento ali. Olha, tal lugar tem isso, tal lugar tem aquilo. Olha aqui a palavra é completa, ela não precisa ser mudada. E cuidado com esses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, porque muitos deles, não estou falando todos, mas muitos deles têm por trás a ganância, o interesse, a comercialização do evangelho. E não é o que o Senhor quer e espera de nós. Glória a Deus, porque nós temos esta palavra nas nossas mãos, que podemos meditar e que podemos extrair dela lições para o nosso dia. Que Deus te abençoe, que você tenha essa responsabilidade de analisar, antes de guardar no seu coração, analise de acordo com a palavra aquilo que você está ouvindo. E se no lugar que você está não está pregando a verdadeira palavra, vai para uma igreja que pregue a palavra, se firme nela, dê frutos ali e cresça para a glória do Senhor. E você vai ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra que mais uma vez o Senhor fala conosco, porque todas as vezes que a gente lê a tua palavra, nós temos um recado do Senhor para os nossos corações. E muitas vezes o recado não é aquele que a gente esperava, não é aquilo que a gente quer ouvir. O recado, às vezes, é para consertarmos algo que estamos fazendo de errado para o nosso próprio bem, porque o Senhor quer que todos cheguem, ó Deus, ao trono da graça, que todos possamos, ó Deus, herdar as bênçãos reservadas para nós, através da tua vinda a este mundo, morrendo por nós, ressuscitando e nos garantindo a vida eterna. Fortalece a vida de cada um que está me vendo, que está me ouvindo. Dá, Senhor, persistência, Senhor. Dá entusiasmo, dá alegria em fazer a tua obra, em te servir, em fazer algo para o Senhor. Não esperar, primeiramente, aquilo que o Senhor tem para nós, mas o Senhor tem as bênçãos reservadas. Nós temos que te servir, que te adorar por aquilo que o Senhor é. E a consequência da nossa fidelidade, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa persistência nos teus caminhos, são as bênçãos que o Senhor tem reservado e promete também na tua palavra. Firma os passos de cada um, Senhor. Tu sabes o que cada um necessita, o que cada um precisa. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com dores, aqueles que estão passando por provas, por lutas.
E nós podemos orar uns pelos outros, porque a tua palavra nos ensina a orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. Eu oro e clamo para que eles tenham vitórias, para a glória do teu nome. Eu te peço e já te agradeço, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana gostosa, abençoada. Dá um abraço gostoso em alguém que está aí, diga a ele, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.